Você está na ZYV 512, Rádio Portal Sudoeste. Rádio Portal Sudoeste. Frequência modulada em estéreo, 104,3 MHz. Estúdios na Avenida Presidente Vargas, 1182, Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste. Quinta-feira, 21 de agosto de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente manhã, tarde, né? Início de tarde aí de quinta-feira. E estamos aqui para mais uma edição do nosso Portal Sudoeste Notícias. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quinta-feira dia de sol com aumento de nuvens à tarde. À noite teremos aí céu com muitas nuvens, mas não chove. Temperatura mínima de 12, máxima de 28 graus e as informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando, agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. Eu acho que eu nunca vi o clima tempo bater tão em cima da temperatura como tá batendo hoje, viu? Porque, sinceramente, logo no amanhecer, eu acho que tava 12 graus mesmo, viu, Luciano? Tava mesmo. Hoje fez frio, viu? Hoje pela manhã o negócio foi arrochado, viu? Acordei, aí a minha mãe já estava de pé, falei, mãe, por que você não fica deitado logo até 10 horas? Porque, pelo amor de Deus, eu levantei porque, sinceramente, tem que trabalhar, senão eu tinha ficado até meio-dia na cama, viu? Rapaz, mas estava frio, viu, menino? Enquanto estava vindo pela emissora também, encontrei o rapaz aqui no semáforo de Livramento, né? Motociclista, ele estava viajando, acredito que estava indo pra Chapalha Diamantina. E ele falou, rapaz, que lugarzinho que faz frio virado nos 70. Falei, porque você não viu isso aqui no mês de dezembro, viu? Aí você vai ver o que é o frio, viu? Quando faz frio, faz frio. É um sol pra cada um. Exatamente, né? Ou 3 sol pra cada um, né? Vamos colocar assim. Mas é isso aí, gente, tá bom? Falando aí, a gente já falou aí de clima, de temperatura. E vamos então para as nossas pautas aqui, começar as nossas pautas de hoje. Muita informação para você. Olha, vamos começar falando o seguinte: falta de transporte adequado prejudica estudantes de Livramento de Nossa Senhora que estudam na IFBA de Brumado. Olha, estudantes aí de Livramento de Nossa Senhora que frequentam o Instituto Federal da Bahia, o IFBA de Brumado, relataram sérios problemas com o transporte escolar disponibilizado pela prefeitura. O micro-ônibus que deveria atender a turma está constantemente quebrado, obrigando a utilização de vans que não comportam todos os alunos. Em diversas ocasiões, os veículos apresentam falhas antes mesmo de deixar a cidade, obrigando os jovens a recorrer a um sistema de revezamento por sorteio. Enquanto um grupo consegue viajar, o outro precisa aguardar até o dia seguinte. A rotina de atrasos e ausências tem provocado perdas de conteúdos, comprometendo o rendimento escolar. Além do impacto na formação, os estudantes destacam que as más condições dos veículos colocam em risco a segurança de todos. A situação gerou críticas à Secretaria Municipal de Educação com questionamentos sobre prioridade na aplicação dos recursos. Segundo os alunos, enquanto o transporte escolar segue precário, a administração municipal não economiza em gastos com festas e eventos públicos. Então tá aí, né? Esse questionamento, na verdade, já vinha sendo feito por outras pessoas aqui também, né? E eu vi o vídeo, né? Tem um vídeo aí. Ah, você viu o vídeo? Tem um vídeo aí dos alunos empurrando uma van, né? Para que a van pegasse, né? Para que a van aí funcionasse.
para ir até o IFBA de Brumado, mas infelizmente lamentável, né? A gente vê, né, tanto os gastos aí com a verba pública, como inclusive foi citado aí na reportagem, e você não tem investimentos, né, na área da educação, como o transporte escolar. Nós temos aí alguns ônibus, né, os chamados amarelinhos, que são os ônibus aí do caminho da escola. E que, se eu não me engano, são entregues praticamente quase todo ano, né? Isso, porque a gente só vê município da região, agora inclusive Livramento foi contemplado. Sempre tem. Livramento, né? Foi contemplado, que eu vi aí postagens à torta e à direita aí, num canto, nem outro e tal, que tinha recebido ônibus amarelinhos, não sei o que e tal. E tá aí o pessoal, né, os alunos do IFBA nesse sofrimento, viu? Inclusive, né, a prefeitura poderia colocar aí um ônibus com ar-condicionado, né, com toda a estrutura para levar esses estudantes aí até a nossa região, né, não só em Brumado. Não tô dizendo ar-condicionado, não. Eu acho que ar-condicionado deveria ser obrigação, mas eu não digo nem ar-condicionado, eu digo com motor que preste, né? Pelo menos, né? Com a bateria decente. Porque, pelo amor de Deus, a gente não tá aqui nem pedindo ar-condicionado, a gente tá pedindo aqui que seja um veículo que preste, porque aluno empurrar van, não sei o que, isso e aquilo aí, pelo amor de Deus, né? Aí não dá, meu irmão. Lamentável, né? Lamentável. Olha, governo federal projeta 400 mil novas ligações de luz para todos até 2028, hein? O Brasil caminha aí rumo à universalização do acesso à energia elétrica com o avanço do programa Luz para Todos do governo federal. Nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou aí do evento Luz para Todos, balanço aí de investimentos 2023-2025 e primeiro ano da gestão da NBP-PAR, né? Que apresentou aí os resultados alcançados pelo programa nos últimos anos e desde 2024 da parceria com a empresa brasileira de participações em energia nuclear e bionacional, a NBPAR. Entre 2023 e 2025 foram realizadas aí no âmbito do Luz para Todos 123,2 mil novas ligações, garantindo a eletricidade a cerca de 500 mil brasileiros. Também no último biênio foram firmados aí 10 novos contratos que provêem aí atendimento de 22 mil novas unidades consumidoras, com investimento de 735 milhões, abrangendo aí comunidades no Acre, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Tocantins. O programa Luz para Todos é um grande exemplo de política pública que transforma vidas. No próximo ano, 3 bilhões de investimentos já estão previstos aí para 80 mil novas ligações. Até 2028, no âmbito do novo PAC, serão mais 400 mil ligações realizadas, mais da metade delas na Amazônia Legal. O Luz para Todos voltou com toda a força no atual governo e só vamos parar quando chegarmos até o último brasileiro que não dispõe desse serviço básico. Fecha aspas, ressaltou aí o Alexandre Silveira. Mas tem muita gente que está sem energia ainda. Né? Já ia falar. Tem muita gente. Já ia falar. O Luz para Todos é um programa lindíssimo, belíssimo, que tem beneficiado muitos moradores Brasil afora, mas tem muita gente ainda sem eletricidade. Aliás, o que o povo bem manda aqui, de vez em quando, é protocolo para Coelba, é uma coisa, é outra, cobrando, falando que não está tendo iluminação, que não chegou ainda, que a eletricidade está a 40 metros da casa, 60, 80, 100 metros da casa, mas que não tem energia ligada diretamente na residência, né? Então tem que realmente ampliar. Agora tem uma coisa, tem que investir e principalmente fazer as ligações. Não adianta colocar a rede lá junto da casa do povo e não fazer a ligação, né? Aí não vai adiantar de nada. Tem toda essa questão aí. Vamos lá, gente, voltando a falar aqui de Livramento de Nossa Senhora, né? A gente tem aqui o seguinte informação: o decreto estadual viabiliza desapropriação na Barrinha para a construção de estação de água. É isso aí, viu? O governo da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado de terça-feira 19 o decreto 23.925 de 18 de agosto de 2025, que declara utilidade pública para fins de desapropriação numa área aí de 4.152,65 metros quadrados na localidade da Barrinha, aqui em Livramento. De acordo com o decreto, o terreno, com todas as suas acessões e benfeitorias, né, será destinado à implantação de uma estação de tratamento de água, a ETA, que integrará o sistema de abastecimento de água da comunidade. A execução do projeto ficará sob responsabilidade da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia, SERB, encarregada aí dos estudos técnicos e do andamento da obra. O texto autoriza a empresa a adotar os atos administrativos e judiciais necessários para efetivar a desapropriação, inclusive em caráter de urgência, com liquidação e pagamento da indenização aos proprietários. Segundo o governo estadual, a medida busca reforçar a segurança hídrica e melhorar o abastecimento de água potável para a população da comunidade de Barrinha, assegurando infraestrutura adequada para atender às necessidades locais. Tá aí, né? Muito importante também, viu? Muito bem. Tem uma dúvida aqui, e se tratando de desapropriação
o camarada é bem pago pelo espaço ou mas também... esse é uma área privada, particular? Provavelmente, né? Porque colocou aqui desapropriação. Aí colocou aqui embaixo aí, né? Segundo aí a matéria, né? A informação que chega, que tem aqui no texto, que conta, né? Que já foi autorizado aí, né? A empresa a adotar os atos administrativos e judiciais necessários para efetivar a desapropriação, incluindo em caráter de urgência, com liquidação e pagamento da indenização aos proprietários. Sim. Então, certamente é uma área particular. Se for terreno, porque tudo é pago de acordo com o valor venal, chamado valor venal. Aí você vai avaliar se é um terreno, tem um valor. Se é uma construção, já é residência, as pessoas já moram nessa localidade, aí já é outro valor, entendeu? Mas não é muita coisa, não. Se você for comparar, por exemplo, em Brumado houve essas desapropriações, por exemplo, o ex-prefeito Eduardo Vasconcelos, ele desapropriou muitas casas próximo a escolas, né? Para ampliar as escolas. Então, assim, teve casa lá, por exemplo, no bairro São Félix, que foi avaliada em 180 mil. Teve casa na região central que foi avaliada em 500 mil. Então, depende muito do bairro, da região e do tipo de construção que é feito. Então, isso é avaliado de acordo com o valor venal. É um valor que é estipulado lá por meios de legais, né? Não é o valor que o proprietário quer, eu quero 1 milhão na minha casa. Não é assim, não funciona assim. Então, depende muito disso também. Então, o meu questionamento é porque às vezes vale 800 mil e aí quer pagar 200 ou 300, né? Aí não pode também, né? Mas aí, meu amigo, ou você recebe o dinheiro ou vai pra justiça e fica no prejuízo. E aí você é desapropriado e vai pra rua, né? É difícil. É complicado. Olha, 5 agroindústrias familiares formam um novo polo agroindustrial em Ibiaçucê. O governo do estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional ACAR, inaugurou recentemente 2 novas agroindústrias nas comunidades de Jabuticaba e Bom Sucesso, na zona rural de Ibiaçucê. O objetivo é fortalecer a produção de mandioca e gerar mais renda para agricultores e agricultoras familiares. Com inaugurações, Ibiaçucê passa a contar com 5 agroindústrias familiares localizadas nas comunidades de Bom Sucesso, Careta, Capoeira, Grama e Jabuticaba. O presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário da comunidade de Bom Sucesso, o Gerson Rodrigues, destacou a importância da nova unidade de beneficiamento. Era o que faltava para a nossa comunidade para se desenvolver. Agora vamos poder produzir farinha, polvilho e com novos equipamentos como forno, ralador e descascador de mandioca. Fecha aspas aí. Ele citou, né? Na Associação de Desenvolvimento Comunitário da comunidade de Careta, né? A produção de biscoitos e pães já está a todo vapor. Para a presidente Leide Laura Amado, as novas unidades vão beneficiar aí diretamente a produção local. Nossa agroindústria trabalha com produtos acabados na mandioca, enquanto em outras unidades produzidas, né? Elas produzirão aí a fécula, que é a nossa matéria-prima. Assim, se forma uma cadeia produtiva que vai gerar mais renda e dinamizar aí a economia do município, fecha aspas, citou. Para fortalecer a produção e a comercialização, as 5 unidades foram contempladas pelo projeto Dakar Bahia, que produz e alimenta, né? Que já contratou aí um profissional para cada agroindústria com o objetivo de apoiar a gestão e otimizar a produção. A produção cresceu bastante, principalmente depois da contratação do agente de negócios. Melhorou nossas vendas e também o envolvimento da equipe na produção, fecha aspas, comentou Leide Laura. Tá aí, né? Várias agroindústrias sendo levadas aí à nossa região, a exemplo aí de Ibiaçucê, né? Que já conta com 5, né? Muito importante, né? A maioria, inclusive, recebendo certificados aí, né? O próprio SIM, entre outras coisas. Então, muito importante também. Então, um abraço para toda a galera. Inclusive, sei que a gente tem uma audiência muito grande lá também, muito agitada também lá no município. Falando de Ibiaçucê. Em agroindústria, acho que o governo logo vai entregar de Brumado, lá do Campo Seco, né? Campo Seco também construiu uma agora, tá lá novinha. Passei por lá esses dias, estive visitando a comunidade do Campo Seco e vi lá essa agroindústria. Penso num equipamento top, viu? Muito top mesmo. Significa que Gero, companhia, logo vai estar. O negócio tá bom. Vai estar pousando por lá, né? Certeza. Rapaz, falando em pousar, hoje eu encontrei com um ouvinte nosso aqui, só que me fugiu o nome, rapaz, eu tô com a mente
fugindo. Tava com o celular? Ele é motorista de ônibus, moço. Tem um ônibus, parou lá na região da feira. E aí eu conversando com o pessoal lá, ele conheceu a minha voz. Ele falou: você é o Luciano Santos aí, tá vendo? do jornal lá de meio-dia. Eu falei: junto com o Luiz, né? Pois é, eu não perco. Aí ele falou o nome dele, mas eu esqueci, rapaz. Me perdoe, rapaz. Engraçado, eu vou no Livramento toda hora, na praça, na rua, todo instante, todo minuto. Mas ele conheceu minha voz. Ninguém conhece a minha voz. Conheceu minha voz, falou: você é Luciano Santos. Tá vendo? Aí ele já falou assim: você de vez em quando faz de Brumado, né? Eu falei: isso aí, justamente. O homem tá ligado, hein? Tá ligado. Depois você tenta lembrar o nome aí, né? Eu vou tentar lembrar o nome dele. A gente dele. mandar aquele abraço. A galera que tá acompanhando a gente aí, gente, nosso muito obrigado. Fiquei sabendo que é uma quantidade gigante de pessoas que trafegam pela BR-148, pela 030, que tá sempre aí ligados, estão sempre aí ligados, acompanhando aqui a Portal Sudoeste. Fiquem os nossos agradecimentos, tá bom, pessoal? Bom ser a companhia de alguém, né? Bom demais, tá mais no horário de almoço, viu? Hoje pela manhã eu estive recebendo, Luciano e ouvintes, uma participação, uma denúncia de um morador lá do bairro Santa Luzia do Basílio, o bairro Osório, como é mais conhecido, né? Expressando a sua preocupação com a questão aí de crianças, né? Adolescentes empinando bicicletas naquela pista, né? Na nova pista de acesso do Basílio, Avenida Zezito Caires, né? E também na nova pista que foi feita aí de acesso ao bairro Santa Luzia, ao bairro Osório, até a Caiçara, né? Então, gente, pelo amor de Deus, tá muito perigoso. Ontem, inclusive, no horário que eu tava chegando do trabalho, percebi também, né, vários adolescentes aí com essas bicicletas aí, nessa pista aí, né, de acesso aí à comunidade do bairro Santa Luzia, bairro Osório até a Caiçara, principalmente nas imediações da Tabua, onde moro. E tá muito perigoso. Para começo de conversa, que a pista ainda não tem ainda demarcação, ou seja, não tem ainda a pintura com tinta, né? Da via que vai, da via que volta, e tá muito complicado, tá muito perigoso e pode acontecer um acidente a qualquer momento. Então, senhores pais aí, o poder público, fiquem atentos, porque realmente a situação é delicada, inclusive a informação que até bicicleta motorizada sendo utilizadas aí. Então, pessoal da polícia aí, 46ª Companhia, Poder Público, né, Conselho Tutelar, se atentem a isso aí, porque está sendo realmente algo muito, muito difícil aí de entender, dizendo, muito complicado realmente aí para poder a gente encarar, porque pode acontecer um acidente a qualquer momento. A gente espera que as medidas sejam tomadas com relação a isso aí, porque não é só também o acidente com a criança, né? O acidente também de repente está causando aí problemas até outras pessoas que trafegam pela rodovia, né? Ou seja, um acidente ele pode não envolver somente uma criança, pode envolver aí diversas outras pessoas que estão trafegando por essa avenida, né? Então a gente espera que as medidas sejam tomadas com relação a toda essa circunstância, toda essa situação aí, tá bom? Vamos lá, gente, olha, trazer mais informações do seu rádio, é claro, você fica bem informado por aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Fica à vontade também, participe lá no nosso WhatsApp, 7734441043. Na sequência aqui, com as nossas pautas, daqui a pouquinho também a gente traz mais participações do nosso WhatsApp. Nós temos agora o seguinte: o governo federal reconhece situação de emergência por conta da estiagem em Caculé. O governo federal reconheceu nesta quarta-feira 20 a situação de emergência no município de Caculé, aqui no sudoeste da Bahia, em razão da estiagem prolongada. A decisão, formalizada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, foi publicada no Diário Oficial da União. Com o reconhecimento, a Prefeitura de Caculé está autorizada a solicitar recursos federais para ações de defesa civil. Entre as medidas previstas estão a compra de cestas básicas, fornecimento de água mineral, alimentação para trabalhadores e voluntários, além de distribuição de kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório. O pedido de apoio deve ser feito pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após o envio do plano de trabalho pelo município, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as demandas apresentadas. Se aprovadas, uma nova portaria é publicada no Diário Oficial da União com o valor utilizado para liberação. Valor atualizado aí, né? Portanto, autorizado aí para liberação dos recursos. Então tá aí, diversos municípios da região passando por período de estiagem, tendo reconhecimento, né, de emergência aí pelo governo federal. E nesse caso aí o município de Caculé, portanto, tendo este reconhecimento. Então tá aí, né, município de Caculé também, e assim como diversos outros aqui na região já, né? Tivemos aí Lagoa Real, tivemos no Basílio, Maracás e tantos outros. Então tá aí, e agora também, portanto, Caculé, tá bom? Vamos dando continuidade por aqui, trazendo mais informações, e agora a gente vai falar de contas, né? Contas de 2023 da Câmara Municipal de Rio do Pires são julgadas irregulares pelo TCM. Olha, na sessão desta quarta-feira 20,
Os conselheiros que compõem a segunda Câmara julgadora do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia consideraram irregulares as contas da Câmara Municipal de Rio do Pires, referentes ao ano de 2023, de responsabilidade do vereador Eliano Francisco Silva, por realizar pagamentos em duplicidade, sem a correspondente comprovação de sua devolução. O vereador foi multado em R$3.000. A unidade técnica do TCM identificou divergência no montante de R$ 474.470,30 no fluxo financeiro encaminhado pelo gestor nos registros efetuados na conta, créditos por danos ao patrimônio. Em sua defesa, o gestor afirmou que a diferença é decorrente de pagamentos em duplicidade e que o ressarcimento seria feito em 10 parcelas, mas não apresentou, portanto, comprovante da devolução. Também foi constatado pela área técnica a inexistência de saldo para pagamento de valores decorrentes de consignados e de retenções no montante de R$ 173.322,13, evidenciando o desequilíbrio financeiro das contas no exercício e impactando o orçamento do exercício seguinte. O conselheiro Ronaldo Santana, relator do processo, determinou a abertura do processo específico para apurar a devolução dos R$ 474.470,30 e cabe recurso da decisão. Então tá aí, né? TCM está de olho, TCE está de olho, tribunais de contas estão de olho, todos eles aqui, né? E, portanto, o TCM entendendo aí, né, essa irregularidade lá nas contas, né, de vereadores aí de Rio do Pires neste ano aí, portanto, de 2023, né? Contas de 2023, né, da Câmara Municipal de Rio do Pires sendo julgadas irregulares, portanto, pelo TCM. Rapaz, então tá aí, né? Falando em TCM, nós acabamos de receber agora pela manhã, né, a decisão também aí do TCM, mantendo aí a suspensão das obras ali da Avenida Cleio Diniz na cidade de Brumado. Nós temos inclusive, né, o áudio da conselheira Aline, né, ela dando este parecer nesta sessão, né, que ocorreu no TCM, mantendo aí, né, a decisão anterior, ou seja, mantendo a suspensão da obra. Inclusive, depois da primeira notificação do TCM à Prefeitura de Brumado, as obras continuaram, e depois essas obras foram paralisadas, porque a gente inclusive trouxe à tona aqui no jornalismo da Rádio Portal Sudoeste, mas o TCM mais uma vez em mais uma sessão manteve essa suspensão. Nós vamos ouvir aí um trecho da fala da conselheira Aline, né, sobre essa decisão. O dispositivo legal deve limitar-se ao último exercício, no caso de a pessoa jurídica ter sido há menos de 2 anos. No caso sobre exames, documentos juntados nos autos evidenciam que a empresa Aguiar Construções Limitada fora registrada no JUSEB em 17 de 9 de 2024, sendo constituída, portanto, há menos de 2 anos. Além disso, as documentações referentes ao balanço patrimonial, a demonstração das mutações do patrimônio e aos coeficientes de análise coincide com o registro da empresa, não havendo comprovação segura da capacidade econômica da empresa licitante ao final do exercício financeiro em dezembro de 2024. Em um juízo preliminar, constata-se que os documentos apresentados pela empresa Aguiar Construções não atendem às exigências detalhistas referentes à qualificação técnica, diante de indícios de incongruências entre os dados constantes no atestado técnico e a própria data da constituição da empresa. Nota-se que o atestado apresentado informa que a licitante executou serviços entre os dias 1/7 de 2023 e 4/11 de 2024. Não obstante, a empresa somente tenha sido registrada na JUSEB em 17 de 9 de 2024 e no CREA em 11 de 10 de 2024. Ou seja, há indícios de que os serviços atestados ocorreram antes mesmo das legais da empresa e do seu registro no órgão de classe competente, suscitando dúvidas quanto à sua capacidade técnica. Assim, senhor presidente, diante de todo o exposto, esta relatoria defende a medida cautelar pretendida, suspensão da concorrência eletrônica 001/2005 até o julgamento do mérito da denúncia, haja vista que restaram demonstrados os pressupostos essenciais e indispensáveis à concessão da medida excepcional, determinando que seja realizada
ação do senhor Fabrício Abrantes, prefeito do município para, querendo, prazo de 20 dias, apresentar esclarecimentos justificativas pertinentes às acusações e ou irregularidades apontadas neste processo. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, a decisão monocrática da conselheira Aline Peixoto, no âmbito do processo 17889-25, e deferiu medida cautelar pretendida de suspensão da concorrência eletrônica número 001/2025 até o julgamento do mérito da denúncia, notificando o senhor Fabrício Abrantes, prefeito do município de Brumado, para, querendo, no prazo de 20 dias, apresentar esclarecimentos e justificativas pertinentes às acusações de irregularidades apontadas no processo. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiros que acompanham o voto da relatora, a decisão monocrática permaneça como se encontra. Aprovado, portanto, fica ratificada a decisão. Tá aí, essa sessão aconteceu ontem, né? Foi a 24ª sessão ordinária aí da segunda Câmara do Tribunal de Contas, né? Aconteceu ontem e mais uma vez aí decisão unânime, né? Os conselheiros seguiram aí essa decisão de continuar a suspensão. Por que isso, Luiz? Porque o TCM, né, através das documentações apresentadas aí pela Construmendes, né, que é outra empresa que concorreu, ela descobriu, né, que a Aguiar Construções Limitada, né, ela tinha aí diversas irregularidades, né? Dentre essas irregularidades, por exemplo, a empresa teria sido fundada em setembro de 2024, mas apresentou um balanço patrimonial com a data única de constituição, ou seja, sem comprovação contábil referente ao exercício encerrado em dezembro, como exige a legislação. E além disso, a empresa teria utilizado, né, um atestado técnico que indicava a execução de obra anterior à sua aquisição legal, ou seja, ela apresentou um atestado técnico antes de sua fundação. Então, assim, são muitas irregularidades, né? O seu registro, por exemplo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, o CREA, né, também estava irregular. Então, assim, a relatora, ela destacou e destaca mais uma vez aí que essas documentações não comprovam de forma segura a capacidade econômica, por exemplo, financeira, porque hoje não é só chegar e abrir uma empresa e colocar lá na licitação. Receber o pagamento da prefeitura, não, você já tem que ter um capital, dinheiro, tem que ter um capital em caixa para garantir, caso surja, né, eventuais problemas, alguma coisa tem que ter. Aliás, isso foi até um detalhe se eu não me engano, há uns anos atrás ou 2 anos atrás, porque a empresa responsável pela coleta de lixo em Brumado atrasou o salário dos garis e disse que a prefeitura não estava realizando aí os devidos pagamentos. Mas aí é que está o problema. A empresa também tinha que ter o capital em caixa para continuar realizando o pagamento enquanto solucionava o problema junto à prefeitura, né? Então, assim, são muitas irregularidades e mesmo com todas essas irregularidades, o município chegou a continuar, né, com a obra lá. Você passava pelo canteiro, homens trabalhando, depois que, né, a imprensa, a Rádio Portal Sudoeste, o jornalismo aqui da Rádio Portal Sudoeste começou a divulgar as informações dizendo que as obras continuavam, aí depois o pessoal foi lá e paralisou as obras, né? Não se vê mais aí homens trabalhando. Mas enfim, tá aí o TCM mantendo aí, né, a suspensão, ratificando, confirmando aí a decisão. É isso, confirmando essa decisão. Ok, gente, então tá aí, né? Informações importantíssimas para você também. Vamos dando continuidade aqui, né? Trazendo mais informações, falando o seguinte, gente. Olha, Jerônimo Rodrigues homologa decreto municipal que declara emergência aqui em Livramento. O governador Jerônimo Rodrigues assinou aí o decreto 23.937, publicado no Diário Oficial da União de terça-feira 19, que homologa a situação de emergência decretada pela Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora. A medida reconhece aí oficialmente os prejuízos provocados pela estiagem prolongada que atinge o município, com reflexos diretos na população e nas atividades econômicas locais. O decreto estadual confirma a validade do decreto municipal, número 445/2025, editado pela prefeita Joanina Sampaio no dia 8 de julho, que declarou a cidade em situação
situação de emergência pelo prazo de 180 dias. A homologação possibilita o governo estadual adotar medidas mais rápidas de apoio ao município, inclusive com acesso a recursos e ações de assistência coordenadas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil, a SUDEC. Segundo o texto, a decisão leva em conta os danos decorrentes da estiagem que está a afetar as atividades econômicas e atingir a população do município de Livramento de Nossa Senhora. O parecer técnico que fundamentou a homologação foi elaborado pela SUDEC. Com reconhecimento estadual, Livramento poderá solicitar apoio emergencial como operações de abastecimento de água com carros-pipas, carros-pipa, medida e, portanto, voltadas à agricultura familiar e possíveis repasses financeiros. O decreto ainda estabelece que seus efeitos são retroativos à data do ato municipal em 8 de julho de 2025 e permanecerão válidos por 180 dias, também agora aguardando a validação aí do governo federal. Muito bem. Olha, a justiça decreta prisão de homem que teria torturado namorada após festa em Oliveira dos Brejinhos. A Justiça de Oliveira dos Brejinhos, no oeste da Bahia, decretou a prisão preventiva de um homem acusado de agredir e torturar a namorada durante a festa do bode, na madrugada do dia 10 de agosto. Segundo o boletim de ocorrência, após uma discussão motivada por ciúmes, ele levou a jovem para um local isolado e, sob ameaça, praticou agressões físicas. A vítima relatou socos, tapas, sufocamento e arrancamento das unhas em gel. Ela teria sido mantida em cárcere privado até a noite do dia seguinte. As lesões foram confirmadas por laudo médico e por registros fotográficos anexados ao inquérito. Após o episódio, a jovem foi acolhida pela família e encaminhada para atendimento psicológico. O Ministério Público da Bahia se manifestou a favor da prisão preventiva, apontando riscos à integridade da vítima e à ordem pública. O delegado responsável informou que há mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que segue foragido. A polícia realiza diligências para tentar localizá-lo. Mais um caso de agressão, né? Olha, eu estava vendo essa semana os casos de feminicídio voltaram com tudo, né? Você viu aquele vídeo aqui na Bahia que o companheiro matou a mulher amarretada? Então, assim, olha, inclusive eu já estou vendo aí movimentações políticas no Congresso de apertar mais o cerco sobre o feminicídio, né? Trazer mais penas duras e rígidas contra o feminicídio, porque são vários casos, aquele caso do rapaz também que socou a mulher, mais de 30 socos, no elevador, né? No elevador. Teve mais outro caso aí, teve vários casos aí que saiu na mídia aí nacional, e fora os casos pequenos que a gente tem, né? No interior a gente sabe que tem casos em Livramento, Brumado, Dom Basílio, Lagoa Real, em diversos municípios. E que na maioria das vezes uma medida protetiva não resolve nada, né? E o grande tabu nisso tudo é que as mulheres, às vezes temerosas, não denunciam esses casos, né? E vizinho também não denuncia, né? Ninguém fala nada e aí fica acontecendo aí realmente com frequência, né? Tem até um áudio de uma mulher, ela conta, né, em depoimento a uma delegacia, esse áudio até saiu, vazou. Mas eu acho que já colocaram publicamente já para trazer um choque de realidade. Ela diz o seguinte, que quando ela era nova, ela casou, e quando ela era nova, ela tinha medo de denunciar, porque a idade, né, às vezes ela temia. Aí com a idade, ela chegou aos 40 e poucos anos, aí ela teve coragem de denunciar por conta da idade, mas ela faz esse alerta e fala, olha, não tenha medo, mesmo com a sua idade pouca, mesmo ali, você tendo ali casado com 25 anos, 18 anos, foi agredida, procure os canais de denúncia, porque hoje tem vários canais de denúncia e é rápido. Se você for hoje nas delegacias especializadas, ou até mesmo uma delegacia de polícia civil também comum, e fizer a denúncia, rapidamente a polícia vai agir. Então, assim, não sejam, né, escravas dessa agressão, né, porque os casos estão crescendo e lamentável. E isso tem que acabar. E os homens também têm consciência, né? Com certeza. Se não tá bem, não tá legal, conversar, se no diálogo não resolver, cada um pro seu canto, mas a agressão não pode existir jamais, de forma nenhuma. Então tem que ter realmente toda essa situação aí. Precisa se trabalhar muito também, né? Precisa se trabalhar muito toda essa questão. Nós temos participação aqui do nosso WhatsApp que manda o seguinte, né? Boa tarde, amigos da Portal, Luiz Brito, favor aí não me divulgar meu nome, mas quero fazer mais uma vez uma reclamação, né? Gostaria de chamar a atenção aí da Secretaria de Saúde do município de Dom Basílio para a falta de compromisso com a população. É urgente aí a necessidade de gestores que realmente, né,
atendam às necessidades da comunidade. Um exemplo gritante é a demora para realizar exames de ressonância e tomografia. Estou com um exame agendado desde o ano passado e até agora nada foi feito. É importante que os vereadores exerçam seu papel de fiscalizar e legislar, garantindo que a saúde pública seja prioridade. A falta de ação é preocupante, especialmente quando se considera que eles próprios podem ser afetados pela ineficiência do sistema. Agradeço pelo espaço, né? Desde já aí, por manifestar a minha insatisfação. Então tá aí, manda aqui pra gente o morador lá de Dom Basílio, e caso a Secretaria de Saúde do município queira aí se pronunciar, estamos aqui à disposição, tá bom? Vamos prosseguindo por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais reclamações aqui do nosso WhatsApp. Você também participa aí, 7734441043. Fique à vontade para trazer aí a sua denúncia, a sua reclamação. E agora, gente, olha, nós vamos falar o seguinte, né? Homem morre após veículo capotar na BA-152 em Paramirim. Isso foi um acidente na última segunda-feira, 18, né? Esse acidente foi registrado na rodovia BA-152 entre as cidades de Caturama e Paramirim, aqui na região. Um Fiat Palio vermelho perdeu o controle aí em uma curva nas proximidades da Lagoa da Tabua, na Lagoa da Tábua, resultando aí em um capotamento. Com o impacto do acidente, o passageiro, conhecido como Nel, foi arremessado para fora do veículo, vindo a óbito imediatamente devido aos graves ferimentos. Ele residia aí na comunidade de Baraunas, na zona rural de Caturama. O motorista do veículo sobreviveu ao acidente, mas sofreu escoriações. Ele foi prontamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o Hospital de Paramirim. Equipes da Polícia Militar de Paramirim e Caturama foram acionadas para registrar a ocorrência e isolar a área até a área do acidente, aí garantindo a segurança no local e evitando novos incidentes. A comunidade local manifestou sua preocupação e pediu urgência na implantação de obras e medidas que possam aumentar a segurança na BA-152. Eu tive a informação, inclusive, que esse local é muito conhecido por conta desses acidentes, viu? Já está bem famoso aí, infelizmente, negativamente, por conta do alto índice de acidente, viu? Lamentável, né? Nós temos aí algumas regiões que tem aí rodovias com índice de acidente elevado, né? E trechos que são bastante perigosos, né? Às vezes são curvas sinuosas, às vezes são trechos onde o acostamento aí tem aí um grau de diferença entre a rodovia e o acostamento, enfim, então são diversas situações que acho que deveria ter um alerta, né? Por exemplo, aquela região de Guanabi, nós temos lá a famosa curva da morte, né? Que deveria ter uma sinalização indicando, olha, curva perigosa, a tantos metros, região onde você tem aí diversas situações com perigo, deveria ter placas sinalizando aí esse perigo, né? Aqui na BA-152 também, aqui entre Livramento e Itanangé, a curva da Horta, né? O pessoal costuma falar aqui, né? Acho que é a curva da Horta, que tem também aqui um trecho muito perigoso e exige muita atenção aí dos condutores, né? Acho que seria, inclusive já houve até debate aqui sobre esse assunto na Câmara de Vereadores para viabilizar a implantação lá de um quebra-molas no local, porque tem muito acidente, viu? Agora, uma coisa que eu percebi a semana passada, eu estive me deslocando de Brumado a Aracatu e eu percebi que na BA-262 colocaram agora placas indicando perigo com animais. Acho que depois de tanta situação ali com animais naquela rodovia, então eles estão usando placas que elas estão sinalizando, indicando, olha, rodovia com risco de travessia de animais. Então eles colocaram lá tantos quilômetros, colocaram essa placa e eu achei interessante, porque ali já avisa, né? Falou, olha, essa rodovia tem um índice de muitos animais soltos e aí o motorista já fica em alerta. Já fica em alerta, eles fizeram essa instalação agora recentemente dessas placas lá. Falar nisso, outro trecho que tem muita essa sinalização aí por conta de travessia de animais, onças, entre outras coisas, é aqui na Chapada Diamantina, mas no caso aqui entre Livramento e Rio de Contas, por exemplo, tá precisando de reformar todinha aí a pista, né? Porque o negócio tá feio, viu? Tá feio. Tá difícil. E é uma região que você tem aí turista passando o tempo todo. Hoje mesmo você encontrou com turista, né? E certamente estava indo aí para alguma cidade da Chapada. Com certeza. Olha, suspeito de furtar supermercado no centro de Guanabi é preso após ser identificado por câmeras de segurança. A polícia militar prendeu na tarde desta quarta-feira um homem suspeito de furtar o supermercado localizado na Avenida Senador Nilo Coelho, no centro de Guanabi. O crime havia ocorrido na noite anterior, por volta das 21h30. Segundo a ocorrência registrada, o suspeito de 28 anos foi localizado por volta das 16 horas na rua Dom Pedro II, no bairro Monte Pascoal, após ser
reconhecido por meio de imagens de câmera de segurança. Durante a abordagem, o homem confessou a autoria do crime e relatou que teria dispensado os produtos furtados em um terreno baldio próximo à delegacia, mas os objetos não foram encontrados. O furto havia sido denunciado pelo funcionário do estabelecimento, que relatou que o autor entrou no mercado com uma mochila, colocou diversos produtos dentro e, ao ser questionado, reagiu de forma agressiva, chegando a ameaçar um funcionário com frase: "Vou sentar o dedo em você". Em seguida, fugiu em uma motocicleta Honda Pop 100 de cor branca. Ainda conforme o boletim, o mesmo indivíduo já havia praticado outro furto no supermercado no dia anterior, utilizando o mesmo método. Após a prisão, ele foi conduzido e apresentado na delegacia de Guanabi, onde permanece à disposição da justiça. E lá ele não vai poder dizer: "Vou sentar o dedo em você", porque lá, se ele sentar o dedo, ele recebe 2 dedadas. Detalhe, esse mercado aí é uma rede, viu? É uma rede, né? Tem Guanabi, tem Brumado, tem aqui Livramento. E câmera pra tudo quanto é lado. Câmera parece um Big Brother. Parece um BBB. Parece um BBB. E ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem, porque o pessoal, graças a Deus, que vai, não vai mal intencionado, mas sempre tem um engraçadinho desse aí que acaba dando uma de espertinho, querendo dar uma de espertinho, né? Ô Luiz, e o que é lamentável hoje pro Brasil? Você pode observar, a maioria das empresas hoje investe alto em tecnologia, câmeras, inclusive câmeras com inteligência artificial, câmeras com reconhecimento, porque o Brasil hoje é assim. Infelizmente, você quer empreender, você quer abrir um estabelecimento, quer gerar emprego, quer gerar renda, mas você tem que preocupar com a segurança, porque você não sabe se você vai ser assaltado. Isso. Então, assim, é alto custo. Você sabe que hoje o monitoramento não é barato, né? A Rádio Portal tem aqui monitoramento, é 24 horas monitorada por uma empresa. Então, assim, o custo é alto, mas infelizmente não deveria acontecer no Brasil. Mas, lamentável, que hoje as empresas têm que investir boa parte do seu capital. Eu não sei quanta porcentagem, mas eu vou chutar aqui que 10% do seu capital hoje é investido em tecnologia, é câmera, às vezes tem que colocar um segurança na porta do estabelecimento, para acompanhar ali toda a situação, porque chega um engraçadinho e quer furtar o supermercado. Exatamente, como você colocou. Na verdade, tanto de imposto que a gente paga deveria se abrir o comércio e já ter a segurança do Estado, Mas não dá condição, não tem condições, exatamente. Então você tem que investir por conta própria. Ainda tem toda essa situação, toda essa questão, Olha, gente, Polícia Civil prende suspeitos ligados a homicídios, e facções em Jequié. Na manhã desta quarta-feira 20, por volta das 6 horas, a Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Vita, com o objetivo de cumprir mandados relacionados a crimes de homicídio, tráfico de drogas e atuação de organizações criminosas em Jequié e outras regiões do estado. A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas, AGAT, e contou com o apoio da 9ª Corpim, núcleo também de homicídios de Jequié, 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da cidade, além de delegacias territoriais de Ipiaú e Jaguaquara. Durante as diligências foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão domiciliar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária e a busca e apreensão de um adolescente infrator. Segundo a polícia, os alvos têm envolvimento direto em homicídios ocorridos em 2025 em Jequié, além de integrarem facções criminosas que atuam na região. As investigações apontaram que os suspeitos participaram dos assassinatos de Rodrigo Souza Santos e Rosalina Nemésio Santos, registrados em 23 de fevereiro deste ano, além de uma tentativa de homicídio contra Paulo Bispo dos Santos, Tiago dos Santos Gomes e Hélio Freire Rabelo Sobrinho, ocorrido em 16 de junho. De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem para identificar e prender outros envolvidos, reforçando a atuação da corporação no combate ao tráfico de drogas, homicídios e organizações criminosas no estado. Então tá aí, essa ação toda aí, praticamente uma ação conjunta aí, diversas forças de segurança fazendo esse combate direto aí no crime lá em Jequié. Quero lembrar que a Força Integrada de Combate a Organizações também criminosas já está lá presente hoje em Jequié, a FICO Bahia, e realmente o cerco tem que ser fechado, porque até por conta do que o mês de agosto começou com muitos homicídios lá no município de Jequié, Infelizmente voltou novamente aí nessas situações lá em Jequié, o crime organizado atuando de forma forte lá, e aí é preciso que as forças de segurança voltem aí ao município de Jequié, porque a gente tem que parar essas mortes, São pessoas aí que estão indo a óbito, pessoas inocentes, e infelizmente lamentável, toda essa situação lá em Jequié. Deixa eu trazer participações aqui no nosso WhatsApp, Isso aqui, o motivo desse vídeo
É que eu já pedi água, um caminhão de água aqui pra região de Pedra do Gato. A situação da caixa, as vazões aqui tudo seca, a caixa não tá tendo água para beber, nem para cozinhar, para nada. Nós está sobrevivendo aqui com água de poço. E mando pedir água na prefeitura de Livramento, eles nem me respondem nada. Mando os vídeos, eles nem visualizar, não visualiza. Então eu gostaria que você balançasse o gongolo aí pra eles acordar lá em Livramento, que estão tudo dormindo. Eu não trabalho com gangolo não, mas é aquela coisa, né? O seu recado tá dado. E o que eu fico admirado nessa situação toda é as pessoas com essa dificuldade tremenda aí por falta d'água, né? É muito grande para ter acesso à água potável, mas você só vê os municípios renovando o decreto de situação de emergência. Eu não entendo também. Eu não entendo. A cada porque 180 dias são 6 meses, correto? Você só vê a cada 6 meses, decreto, né? Publicou em fevereiro, chega agora em agosto, decreto. Aí chegando em fevereiro de 2026, né? Eu espero que não, que a gente tenha muita chuva, se Deus quiser, de outubro em diante, mas se não houver chuvas regulares, decreto. É um decreto atrás do outro e o povo só reclamando por falta d'água. E o dinheiro do primeiro decreto não saiu ainda? É isso que eu quero saber. Rapaz. Né? E às vezes a gente entra lá no site do MIDR, eu particularmente acesso aí para poder buscar as informações. Você só vê eles publicando, né? Autorizou repasse, não sei o quê, para o município tal, autorizou repasse para o município tal. E nesse caso aqui, o povo nesse sofrimento. E olha, gente, quando publica no Diário Oficial, o dinheiro já foi enviado, viu? Assim que publica no Diário Oficial, a verba já está disponível para o município. Agora, um outro absurdo que eu vi aí, Luiz, rapaz, um caminhão pipa de água custa R$1.500, aí também é você querer abusar, né, da dor, do sofrimento do outro. Agora eu me pergunto o seguinte, presta atenção, viu? O camarada hoje, o pai de família que recebe R$1.518, ele faz o quê? É igual ela falou, ou ela passa fome, fica sem remédio, ou ela tem água. Então, é lamentável. Olha, a prefeitura, né, de Livramento aí com a sua secretaria de meio ambiente, Defesa Civil do município. Defesa Civil, né? Enfim, todas as pastas envolvidas aí, deve fazer um relatório, né? Se já tem, providenciar aí, né? Socorrer essas famílias, porque, gente, a semana passada a gente ouviu aqui o clamor daquela senhorinha lá, Dona Maria, né? De uma comunidade em Dom Basílio, a mulher chorando, sofrendo, pedindo pelo amor de Deus para que a água chegasse na casa dela. Então, depois de muito clamor, ela conseguiu, né? Essa água lá na sua casa. Agora, a outra moradora, ela mostrou aqui o vídeo, a caixa dela tá seca. Ela mandou 2 vídeos. Inclusive, se ela ficar muito tempo com essa cisterna vazia, quebra a caixa. Vai quebrar tudo. O sol quente vai rachar, né? Então, assim, é lamentável que no século XXI, numa modernidade, numa situação que a gente está hoje no nosso país, né? Você ter moradores sem água nas suas casas, né? Depois fica, mas é porque a gente tem tantos caminhões pipas distribuindo água pela zona rural. Então algo tá errado. Quem é que tá errado aí? Quem é que tá errando? Se a água não está chegando para muitos moradores aí, porque o que a gente recebe aqui de denúncia de reclamação de falta de água, essa água não está chegando na zona rural. Então, tá errado? Se alguém tá errando, manda embora. Não tá cumprindo com a obrigação? Tchau e rua. Coloca quem quer trabalhar. Tá pelo amor de Deus. Isso mesmo. Vamos lá. A mesma, viu? Município de Livramento, depois da Fazenda Cruzeiro. Pedra do Gato, viu? Pedra do Gato. Município de Livramento, diz aqui a moradora, né? Muito triste. Olha, deixa eu cumprimentar aqui, mandar um abraço aqui para o Carlos Silva, também tá com a gente sempre aqui, tá acompanhando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Grande abraço para você, viu, meu amigo? Olha, nós temos o seguinte, né? Motocicleta roubada em São Paulo é apreendida pela PM em Brumado. A Polícia Militar apreendeu aí na noite do último dia 17 uma motocicleta com sinais de adulteração em Brumado. A ação teve início quando a equipe de rádio patrulha abordou uma moto de cor vermelha que circulava sem placa de identificação. O veículo era conduzido por uma mulher cuja identidade e idade não foram divulgadas. Durante a vistoria, os policiais constataram indícios de adulteração em elementos identificadores como o chassi e o motor, que apresentavam características remarcadas. Com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual de Brumado, foi possível descobrir que a motocicleta havia sido roubada na cidade de Embu das Artes, em São Paulo. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações sobre o caso. Rapaz, também tem gente que, hein? Rapaz, tem muita moto aí
furtada e roubada que ainda dá para poder dar uma enganada, porque tem placa, tem tudo certinho, né? Aquela coisa toda. Mas o camarada também entrar com uma moto sem placa? Eita, nossa. Ô Luiz, eu não entra na minha mente essa situação. Inclusive voltou a crescer, né? A quantidade de motos e carros com irregularidades aqui na nossa região. Você pode ver, volta e meia tem aí Dom Basílio, Livramento, Brumado. Isso. Apreensões, Vitória da Conquista, apreensões com veículos aí roubados, oriundos de furto ou roubo. Isso. Aí, o interessante disso tudo é que a própria polícia divulgou a semana passada que em uma apreensão, né, o condutor, ele disse o seguinte: olha, eu desconhecia que o veículo era roubado, que o veículo tinha restrição. Mas vem cá, quando você vai comprar um celular na loja, você não exige a nota fiscal? Quando você vai comprar um carro, você não tem que ver se ele está legalizado? Ou seja, ou você vai comprar um veículo simplesmente porque eu falei para você que o veículo é legal? Não, pode comprar, o veículo está em dia, está tudo ok. E cadê a documentação? Você vai para casa sem saber se esse veículo é legal ou não? Ah, mas eu não tenho conhecimento. Gente, vai no Detran, vai no despachante. O despachante vai te cobrar uma taxinha mínima só para te dar informação. A vida toda do veículo ele vai te dar. Às vezes é melhor você pagar uma taxinha para você ter toda a vida do veículo ali e saber se esse veículo é legal, do que levar um golpe aí, um financeiro muito grande, não é porque a polícia vai fazer o trabalho dela, vai apreender esse veículo. Então assim, não me venha com falácias, que eu não sabia. Sabe, a maioria sabe. Muitos... Vamos dizer o pessoal lá do programa de humor, rapaz, né? Não me venha com churumelas. Não me venha com churumelas, né? Porque... Pois é. Então tá aí, viu, gente? Tem mais aí? Manda. Tem mais pautas, né? Eu falo assim, ouvinte aí participando conosco. Ah, tem, sim, senhor, rapaz. Você tá de olho no WhatsApp, né, meu irmão? Claro, nós temos que... Por que você não tá querendo trazer nada, hein? Eita, daqui um dia eu vou colocar você pra ler todas as participações que chegarem aqui, viu? Porque o pessoal começa a mandar no zap, meu amigo. Tem dia que não manda nada, mas tem dia que... Olha, boa tarde, galera da Portal FM, né? Sou de Lagoa Real, né? O município aí é de Lagoa Real, é Lagoa da Jurema, manda aqui, né? O ouvinte, né? E gostaria de dizer o seguinte, né? Estou com um estado de saúde bem delicado, né? Segundo aqui, ele tá passando por um momento delicado, né? Enfim, problema de saúde, né? E também dizendo o seguinte, que foi no hospital aí, na retaguarda aí, né? De quente, eu não sei se é o médico aqui ou quem que é, e não foi atendido. Estou com os resultados aqui em mãos. Mas pode procurar o hospital e deixar de ser atendido? Ele está dizendo eu acho o seguinte, eu acho que tem que procurar primeiro o posto de atendimento, né? O posto aí do seu município, da sua localidade. E se não for atendido no posto, tá faltando médico, não teve atendimento, vá para o hospital, né? Ninguém pode sair sem o atendimento. E se sair, tem que ter uma justificativa muito grande, muito plausível. Porque a orientação primeiro, se eu não estou enganado, eles pedem para procurar o posto de saúde, né? E posteriormente, caso não tenha atendimento no posto, claro, tem que ter sim a disponibilidade no hospital. E aí como é que fica? E o caso dele aqui, né? A gente não vai citar aqui no ar, mas o caso dele é grave, né? É uma situação de saúde gravíssima aí, sim, né? Ele tá com problema no intestino, né? Ele tá com meningite também, enfim. É situação oncológica, né? É situação bastante grave aí. Isso, então assim, cabe sim atendimento no hospital, Luiz, porque a situação dele não é posto de saúde. Posto de saúde é quando você tá ali com uma febre, uma gripe e tal, uma situação mais leve. A situação dele aqui é gravíssima. Então, estamos à disposição da Secretaria de Saúde do município para esclarecer o caso. Estamos aqui à disposição. O morador trouxe, a gente está aí à disposição de vocês, né? Diz ele que está com o resultado em mãos, né? Ele colocou aqui que foi na retaguarda, eu não sei quem que é aqui, eu não sei se é algum médico ou não, mas eu vou identificar, diz que foi de Jairo Pontes, né? Jairo Pontes, não sei se é algum médico ou não. Ou é o nome da unidade hospitalar, né? É isso, o nome da unidade hospitalar, e disse que acabou não sendo atendido, né? Não foi atendido e estou com o resultado aqui em mãos. Muito bem. Estamos à disposição da Secretaria de Saúde do município para esclarecer aí, emitir uma nota para a comunidade sobre essa situação. Olha, vamos seguir então aqui, né? Tem mais uma aqui, vamos trazer agora Caculé, hein? Caculé aí, olha, TCM mantém cautelar contra o prefeito de Caculé por contratações temporárias sem seleção, viu? Na sessão desta quarta-feira, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios confirmou medida cautelar que impede o prefeito de Caculé, o Pedro Dias da Silva, de realizar aí novas contratações temporárias sem processo seletivo. De acordo com o termo de ocorrência elaborado pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, apenas no primeiro
quadrimestre de 2025, a Prefeitura efetuou 358 contratações por prazo determinado, sem qualquer instrumento de seleção ou chamamento público. O relator do processo, o conselheiro Plínio Carneiro Filho, destacou que a decisão busca regularizar a prática de contratações temporárias e evitar novas irregularidades, já que foi constatado aí o preenchimento de vagas em desacordo com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. A decisão cabe recurso. Então tá aí, né? Tá aí o TCM, enfim, todos os órgãos aí também, fiscalizadores de controle, né? Atentos aí a toda esta situação. Gente, olha, radar destruído surpreende motoristas na Estrada Conquista Anangé. Pois é, viu? A estrada que liga em Vitória da Conquista Anangé chamou a atenção nesta quarta-feira 20 com radar totalmente danificado. Bastante conhecido aí pelos motoristas, o equipamento era usado para controlar a velocidade e aumentar a segurança no trecho. Causas do dano ainda são desconhecidas. Não se sabe se ocorreu por acidente ou vandalismo intencional. Diante da situação, os condutores expressaram surpresa e preocupação com a ausência do equipamento de fiscalização. A equipe de trânsito será acionada, né, para avaliar prejuízos e definir prazo para substituição ou reparo do radar. Fiscalização eletrônica no ponto costuma registrar grande fluxo de veículos, reduzindo imprudências e acidentes. Gestores reforçam que a ausência do radar exige mais atenção e prudência dos motoristas ao passar pelo trecho. Histórico mostra que trechos com radares eletrônicos apresentam menos número de acidentes e mais segurança viária. Investigações podem incluir, portanto, perícia técnica para determinar a causa do dano e responsabilizar possíveis envolvidos. Justamente por isso, motoristas devem respeitar o limite de velocidade mesmo sem o equipamento em funcionamento. Rapaz, não é a primeira vez que esse radar eu vou dizer, danificado. Praticamente esse radar, com certeza, foi ato de vandalismo. Aqui diz na matéria, diante da situação, condutores expressaram surpresa e preocupação com a ausência de equipamento de fiscalização. Alguns ficaram felizes, né? Mas a verdade seja dita, o importante é que ele esteja funcionando plenamente e que seja recolocado, visto que é um trecho aí de grande movimentação, a 262, entre Vitória da Conquista e Anangé. Diga-se de passagem, infelizmente, com muitos acidentes nessa região aí, né? Muitos acidentes, então acho que precisa realmente estar em funcionamento. Eu, particularmente, eu prefiro que coloque um radar do que colocar quebra-molas. Com certeza, claro. Porque se for poder fazer o que fez na 148 daqui até Brumado, pelo amor de Deus, é um quebra-mola a cada 2 quilômetros. Eu vou te falar. São 60 quilômetros, 60, né? 60 quilômetros são de 20, se eu não me engano, acho que 20 quebra-molas. É uma loucura. Aliás, 20, não, minto. São 30 quebra-molas no total. Pelo amor de Deus, não dá, não tem que aguentar. Eu acho que eu vou começar a dar nome aos quebra-molas, porque de tanto eu vim pra cá, já tô. Comece a batizar. Eu vou começar a batizar. Batize os quebra-molas. Eita, nós, eu vou te falar, não é brinquedo não, viu? Olha, trio suspeito de tráfico é preso pela PM em Jaguaquara e Jequié. Na tarde deste sábado, policiais militares do 19º Batalhão apreenderam uma pistola, munições, entorpecentes, dinheiro e equipamentos usados por criminosos nos municípios de Jaguaquara e Jequié. Após denúncias de uso e comércio de drogas em Jaguaquara, os policiais alcançaram 2 indivíduos, os quais informaram os militares de um endereço em Jequié utilizado como ponto de apoio para a prática criminosa e onde também um terceiro suspeito também foi alcançado e detido. Na ação foram apreendidos uma pistola calibre 380, 2 carregadores, 30 munições de calibre 380 e 38, 5 tabletes aí de cocaína e 1 de crack, 9 porções de maconha, 1 drone, uma caixa com fogos de artifício e R$134 em espécie. O trio e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia local onde a ocorrência foi registrada. Agora eu quero saber se eles vão dizer pro delegado que lá não era ponto de tráfico de drogas não, porque olha, armas, drogas, fogos de artifício que é usado para pelo tráfico para sinalizar a chegada de droga e também a chegada de policiais. Quando tem um fogo etéreo dentro de determinado lugar, o professor já fala, né? A farinha chegou. Ou então a polícia já está chegando. A polícia está chegando, exatamente. E assim, munições, dinheiro, então, até um drone. Meu amigo, eu pensava que era a polícia que estava aí com alta tecnologia, mas o crime também. É que esse drone não estava sendo usado para poder fazer a entrega dessas porcarias aí, viu? Ou até mesmo para ficar fiscalizando a chegada e saída de viaturas, porque com o drone no alto eles conseguem visualizar ali a viatura chegando. Exatamente. Dá tempo para a última não, né? Não, já tá. Vamos entregar o programa para o William, que senão o William xinga nós. É verdade, é verdade. Fala nisso, esse aí, será que já tá ali? Já tá lá, né? Já chegou aqui, tá já. Barulhando, será? Deixa eu ver, fazer silêncio aí. Não, tá tranquilo por enquanto, tava indo barulho não, né? Mas deve estar programando tudo lá.
Seu Luciano, meu amigo, hoje é quinta-feira, amanhã você tá novamente aí com a primeira edição, né? Sextou, mas eu vou estar direto dos estúdios de Brumado, viu, gente? Amanhã estarei lá no primeira edição do estúdio de Brumado e depois no segunda edição com a participação também aqui dentro do nosso segunda edição. Luciano, meu amigo, valeu, grande abraço. Boa tarde. Valeu, gente, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia e audiência. Na sequência, vocês continuam aí com a nossa programação normal. Forte abraço para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.